Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Correio Cast. Dessa vez a gente vai entrevistar o Sr. José Onofre. Ele que é morador de Guaranésia, faz pouco tempo, aposentou no final do ano pela Votorantim, né? E está agora aqui prestando serviços voluntários na área de economia. Então agora eu vou passar a palavra para ele, que vai se apresentar um pouquinho para nós. Tudo bom, Sr. José Onofre? Oi, bom dia, tudo bem? Lucinéia, né? Lucinéia. Lucinéia, tudo bem? Vou me apresentar aqui, pessoal. Eu venho aí de aproximadamente 40 anos, né, de trabalho no Grupo Votorantim, muito focado aí na área financeira, né, acompanhamentos e controles orçamentários e projeções e tudo mais, até um pouco da área na área de economia. E eu me aposentei agora em dezembro, né? Vim aqui para curtir minha esposa, netinhas e tudo mais. Então, desde janeiro eu estou morando aqui em Guaranésia. Que ótimo, né? Guaranésia é uma cidade maravilhosa, gostosa. Muito, muito tranquilo lá, assim. O ambiente aqui do interior de Minas, né? Exato. Ou Guaranésia, né? ou eu me sinto Guaranésia e Guaxupé. Me sinto cidadão nessas duas cidades. Que ótimo. Estou muito feliz com essa nova fase que eu estou vivendo. Que ótimo, né? E está curtindo, então, bastante a aposentadoria? Então, eu estou curtindo a minha aposentadoria. Mas até quando? Exato. O problema de aposentado é que se você se tornar efetivamente só um aposentado, aí você pode ter um problema, aí até de saúde, de não ter alguma coisa. Eu continuei, felizmente, né, trabalhando com o pessoal da Votorantim, mas aí na condição de pessoa jurídica, né? Uhum. E, em paralelo, eu queria muito prestar um serviço à comunidade, ao meu semelhante, e aí acho que consegui chegar em alguma coisa que eu acho que eu conheço um pouco e que eu estou fazendo aí um trabalho voluntário. Certo. Então seria um propósito de vida? Você sentiu essa necessidade, alguma coisa assim? Exatamente, um propósito de vida. Eu trabalhei esses 40 anos muito trancado, né, em escritório, ali na famosa Faria Lima, e ali é um mundo corporativo, um mundo de números, né? E acho que todos nós, no fundo, a gente pode passar alguma coisa para o nosso semelhante, né? Ensinar alguma coisa do que a gente aprendeu na vida. E eu sempre quis fazer isso, mas eu não sabia em que eu poderia ajudá-los. E aí apareceu esse nome aí de educação financeira e eu falei, puxa vida, acho que posso ajudar o meu semelhante com a minha experiência de vida. Então, como contador de formação, mas economista, né, na prática? Sim. O que o dinheiro significa para você? O dinheiro, para mim, Lucinéia, significa realização de sonhos, né? Você, por exemplo, o meu sonho sempre foi, desde jovenzinho, eu sempre quis ter uma família. Eu sempre sonhei em ser pai, constituir uma família e poder prover essa família financeiramente. Então, foi até curioso que quando eu entrei na Votorantim, eu entrei numa área em que já existiam algumas pessoas casadas e eu falei, putz, é aqui. É aqui que eu vou fincar a minha bandeira. Então, o dinheiro, para mim, significa realização de sonhos e constituir uma família, para mim, sempre foi uma realização de sonho para mim. Hoje, poder ajudar as minhas filhas e poder até ajudar as minhas netinhas, assim, tudo se resume a sonhos. É muito gratificante. Me sinto muito feliz. Quantos filhos você tem? Eu tenho duas filhas. Duas filhas. Elas moram em Guaranésia também? Não, uma delas mora em Guaranésia, é professora em Guaranésia. Qual é o nome dela? Vanessa então Beirão. Ela estuda, dá aula numa escola pública lá e numa particular. Assim, bastante competente também, não é porque é minha filha. E eu tenho uma outra mais jovem, que casou recentemente, e mora em São Paulo, e ela se formou em veterinária. Ah, tá. Então, a partir do momento que as duas estavam formadas, eu falei, pronto, missão cumprida, deixa eu buscar alguma outra coisa, foi quando eu vim para cá. E depois assim da aposentadoria, você é novo, né? Eu não vou perguntar a idade não, mas você é bem novo, já deu para perceber. E o etarismo hoje, como que você vê isso, essa questão da idade, para quem está querendo voltar quer dizer, aposentou, mas quer continuar trabalhando, né? Aí você acha que a opção seria essa, como autônomo, abrir uma empresa? Hoje eu tenho 61 anos, tá? Tá novo. Comecei a trabalhar com 20 anos na Votorantim e parei agora com 61. E esse ponto que você tocou, eu acho assim, extremamente delicado e interessante, porque toda a experiência que a gente adquiriu na vida, tanto eu quanto você, enfim, todos os mais sêniors,
essa experiência, algumas empresas estão começando a valorizar mais isso agora. Mas a gente tem aí, eu percebo, felizmente eu nunca tive que disputar uma vaga a partir de uma certa idade, mas o que eu percebo é que eles nos colocam como pessoas velhas, né? E assim, é exatamente o contrário. A experiência de vida que a gente tem, a experiência profissional, o que a gente pode passar para esses jovens, e eu estou conseguindo, de certa forma, nesse trabalho voluntário, passar esse meu conhecimento. Então, eu vejo até com um pouco de tristeza, mas com esperança, porque eu estou vendo grandes empresas com projetos, por exemplo, Mais 50. Né? O Votorantim tem um projeto lá chamado Mais 50, bacana, que é exatamente buscando pessoas que realmente saíram do mercado e querem voltar. Idade é só um número, né? Exatamente. Às vezes a gente está cinquentão, mas está com a cabeça ali, com as habilidades normais. Exatamente, tudo normal, né? exatamente. E você se manter ativo só faz bem para você e para sua lógico, saúde. Né? E se puder passar a experiência, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Né? Que falta muito hoje, né? Exato. E para você, assim, como que os jovens enxergam hoje o dinheiro? Você está trabalhando com essa parte voluntária que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Sim. E como que é assim hoje? Como que você analisa? Mas isso é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu vejo o jovem hoje muito o viver o hoje. Né? O jovem, falo isso porque eu tenho 2 filhas, né? O viver o hoje, né? A preocupação que eu tinha com o meu amanhã, com a constituição de uma família, eu vejo o jovem hoje muito, assim, querendo viver o momento atual. Então, você falar de uma aposentadoria para um jovem, de uma previdência privada, por exemplo, para o jovem é mais ou menos assim, isso eu vivi isso. Onofre, eu vou ver isso mais para frente. E o problema é que o mais para frente, o amanhã, pessoal, o amanhã chega muito rápido. Eu me lembro como se fosse ontem dos meus 20 anos. Verdade. E de repente eu estou com 60. Né? E você ficar na dependência, por exemplo, só de um INSS, você pode ter problemas e ter que continuar trabalhando por mais e mais. Né? Então, para poder se manter. Eu vejo o jovem aproveitando muito hoje, que talvez eu não tenha aproveitado, deveria ter aproveitado mais, mas eu queria ver o jovem um pouco mais preocupado com o futuro. E isso eu não estou generalizando, tá? Deve ser um Não, mas caso isso outro. É bom até para os pais prestarem atenção em casa e ver que tipo de educação está passando para os filhos, né? Principalmente na questão financeira. Exato. E nessa questão previdenciária. Exato. Que é muito importante, né? A gente vem de uma geração, né, de pais mais, vamos dizer, mais severos, né? Mais austeridade. Eu comecei a trabalhar, todo o meu salário ia para os meus pais. E hoje, né, um pouco diferente. Hoje os pais... hoje o jovem já quer o seu celular. E o pai ainda está mandando dinheiro pro... Exato. Então, assim, precisa, né, essa noção do que é o dinheiro, quanto custa para ganhar e o quão é fácil. Não pode deixar o dinheiro mandar? Como é que é? Eu acho que ter dinheiro e fazer viagens e gastar é bacana. É bom, faz bem. A meu ver, tudo com planejamento, pessoal. Tudo com planejamento. Olha, vou viajar em maio, deixa eu me preparar para ir em maio, né? Isso acaba sendo uma coisa boa para você e seguramente os seus pais vão ficar super felizes de saber que vocês estão controlando, sendo dono do seu dinheiro. Então, a partir de que idade que a gente pode começar a educação financeira para os filhos? Eu tenho falado com os jovens de ensino médio. E assim, eu acho que tem sido um negócio interessante e tem sido na faixa, respondendo diretamente a sua pergunta, tem sido na faixa aí dos seus 16 a 18 anos. Porque até então, ainda até ter questões das leis aqui, de começar a trabalhar, né? Mas eu tenho, nessas conversas com jovens, ali eu me envolvo, olha, você já tem cartão de crédito, já tem cartão de débito. Então, nessa faixa eu percebi que é uma idade legal para sensibilizar eles o que é esse mundão que a gente vê aí fora e porque hoje nós, os pais, a gente quer dar para os filhos muito conforto, muita mordomia, e às vezes não cobra tanto, né? E aí depois, quando esse filho está lá formado, vivendo a vida, vai achar que é daquele jeito que a gente acostumou, não é? Exatamente. De certa forma, eu me coloco como pai, a gente tem um pouco de culpa nisso. Né? A gente quer dar... A gente tem sempre aquela teoria, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E às vezes, isso pode ser um pequeno engano, porque a valorização do que a gente consegue com o nosso esforço
é assim, é muito diferente daquilo que, imagina, por exemplo, Uma né? conquista, né? É, Uma conquista. imagina você ver um jovem dando uma cantada de pneus num carro. Seguramente, se ele comprou aquele carro e se ele pagou pelos pneus, ele não vai dar essa cantada porque ele sabe que vai custar no bolso dele. Mas se foi um presente do pai, fica mais, você não sentiu no Questão teu do bolso. valor. Alguma coisa nesse sentido. Nossa, meu Deus. E hoje em dia, igual a gente falou, né? Você falou rapidamente aí, hoje está tão fácil as pessoas, os até menores, né? Conseguem contas online. E aí é um perigo. A Se facilidade. tiver ligação com a conta do pai, hoje está bem assim, né? Não, Até as crianças, os pequenininhos, entram no celular e conseguem fazer compra. Exatamente. Né? Eu acho que essa questão de educação financeira, ela é extremamente importante. Hoje você consegue abrir uma conta pelo próprio celular, né? E junto com a conta sempre vem um crédito, né? E junto com o crédito vem os juros. Então, essa educação financeira que os pais têm, seguramente têm, ela tem que ser repassada para os filhos o quanto antes. Ou seja, você tem uma mesadinha, por exemplo, aí de R$1.000, como é que você vai gastar esses R$1.000 para que no final do mês sobre um pouquinho para você? Não dá para ser uma conta de valor, não tem limite. Entendi. Você pode estar, Sim. como pai pode estar arrumando um problema para você no futuro. Ô, Nofre, peraí, me deu branco, Luciano. Tranquilo. Ai. Nossa! Peraí, deixa eu lembrar. Ele Ainda vai- bem que é editado. É editado, Deixa eu né? pensar aqui o É. que era. Você estava falando sobre o cartão, tal. Isso, cartão de crédito, limites, né? Nossa, esqueci. Depois eu Tá. tento lembrar. Ela Nossa, aparece. fugiu. Eu fiquei tão assim que eu falei, nossa, não tem que perguntar isso. Ah, ela aparece. Então, agora... Bom, outra pergunta aqui. Uhum. E agora você está fazendo esse trabalho voluntário com educador financeiro, né? Como que está sendo isso? O que você está ensinando para o pessoal? Onde você está atuando? Como que está sendo? Eu vou te responder essa pergunta, eu só queria voltar um passo atrás sobre essa questão do voluntariado, que eu achei bastante curioso, tá? Nós vivemos num mundo, infelizmente, né, em que a gente é um pouco desconfiada. E funciona mais ou menos assim quando eu vim para cá. Você, quando busca as empresas ou até as escolas, se você quer vender essa educação financeira, primeiro que, puxa, você está cobrando por isso, né? Mas se você quer fazer esse trabalho de forma voluntária, pessoal, acho que as pessoas não acreditam. Acha que tem alguma coisa por trás disso. Desconfia, exatamente. Então, o chegar nesse trabalho voluntário foi assim algo... tem sido algo difícil, né? A própria Lucinéia está me ajudando aqui, está até me ajudando a abrir portas, mas é algo assim extremamente gratificante. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Lucinéia, me perdoe. Não, mas está ótimo, informação, isso aí, informação muito boa. Tá. Mas a gente, por exemplo, outra coisa que eu queria voltar, a gente comentando sobre o dinheiro, né, emocional e tudo, o dinheiro corrompe as pessoas? Eu acho que o dinheiro pode corromper as pessoas. É um poder, né? Dinheiro é poder. Ele pode corromper, mas se você vier de uma família, enfim, e de amigos que tenham valores, e esse é um conselho que eu dou para vocês, jovens. Valores não é em dinheiro, valores... Exatamente. Aproxime-se e esteja com pessoas que tenham valores parecidos com os seus, parecido com os dos seus pais, porque você poder botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente não tem preço, né? Você ter uma vida de eventuais vantagens, estou levando vantagem, seguramente, né, não te dá tranquilidade para o seu amanhã. Então, minha recomendação de buscar pessoas que tenham valores parecidos com os seus, trabalhar em empresas que tenham valores que estejam alinhados aos seus valores. Assim, a questão de valores para mim é algo extremamente importante para mim, e eu passo para as minhas filhas. Você ter um nome limpo, assim, não tem preço.
Tá? Isso, Então, valores, para mim, é um mantra de, ótimo. né, de vida. Não, isso é muito importante, né? Mas voltando lá no teu treinamento, lá no teu ensinamento de educação financeira. Sim. Você chegou, foi nas escolas, se ofereceu, você faz uma apostila, como é que é? Como que funciona? Então, nas escolas, eu já falei em algumas escolas lá em Guaranésia e aqui em Guaxupé também, escolas públicas, né, as que me abriram mais as portas. Aqui em Guaxupé foi a Nossa Senhora de Fátima, lá em Guaranésia foi a Alice Altran, e a conversa que eu tenho lá, que eu busco, é sempre falar com os jovens de ensino médio, né? São aqueles jovens que estão ali naquela indecisão do que fazer na vida, o que vai fazer na faculdade, né? E quando eu falo com eles lá, eu divido a minha fala em três tópicos principais, que seria a minha experiência de vida, de quando eu tinha a idade deles, né? O papel da escola, né? Que foi importante na minha formação, e falando da escola, eu dou alguns conselhos para eles de coisas que eu sofri na escola e que, assim, se tivesse alguém me falando isso quando eu era jovenzinho como eles, eu teria feito uma diferença importante na minha vida. Se eu puder dar um exemplo para vocês, trabalho que tem que ser feito, apresentação na sala de aula. Eu pagava para não apresentar nada lá na frente. Só que, gente, quando você estiver no mercado de trabalho e estiver no meio de uma reunião, você vai ter que falar e vai ter que falar bem. Então, meu conselho, aproveite os trabalhos de escola. Quando tiver um trabalho de escola que apresentar alguma coisa lá na frente, seja o primeiro a estar lá. Porque lá você vai estar aprendendo e lá você pode errar. Na vida, no trabalho, você não vai poder. Verdade. Então, isso, dentre outros conselhos. A gente morre de medo na apresentação escolar, não quer, ou paga alguém para fazer, e aí quando chega lá... Na vida, você vai ter que fazer. Isso, pessoal, se você quiser ocupar uma posição melhor na empresa. Sim. Se você quiser ter um trabalho que não tem problema nenhum, tá? É louvável do mesmo jeito. Se você quiser ter um trabalho mais mediano, né? Não tem problema, não quer se expor, mas quer ganhar mais, tem que se expor mais. Tá? Então, coisas desse tipo. E como que é assim, essa estratégia que você usa lá com eles? Né? Quais são os principais conceitos que você trabalha lá com eles? Primeiro você falou que fala da sua vida, depois um pouquinho da sua parte como estudante. E quais outros conceitos assim, que você comenta? Na vida, eu sempre deixo claro para eles que cada um de nós, na vida, tem os seus problemas. Cada um que está sentado do nosso lado tem os seus problemas e acha que é o mais complicado de todos. Mas cada um tem o seu. Na parte da escola, né, o respeito aos nossos mestres e esses exemplos que eu dei. E no último capítulo eu falo sobre educação financeira. Só que aí é uma educação financeira para jovens que ainda não têm um empréstimo bancário. Né? É algo que eu procuro dizer para eles, olha, talvez vocês não estejam vivendo isso hoje, mas seus pais podem estar. Então, repassa isso para eles. Então eu falo um pouquinho sobre a facilidade de dinheiro nos dias de hoje, como você controlar o seu dinheiro, em termos de ter um orçamento no teu papel, o que entra, o que sai. Como é que é hoje lidar com dívidas, né? Fala um pouquinho também sobre cálculos de juros simples, juros compostos. Como é que é os juros hoje para você aplicar num banco e qual que é os juros hoje que te cobram no cartão de crédito, caso você entre no rotativo, que a diferença é absurda. Fala um pouquinho de investimento, se você é um investidor mais conservador, se você é mais agressivo. E, por final, eu falo para eles sobre a aposentadoria, que é o tempo passando muito rápido e você depender do INSS, você pode estar tendo um problema. Como que é os feedbacks, assim? Como que... Adolescentes, a maioria. Você já fez alguém para o pessoal mais velho? Então, hoje eu falei com essa empresa ali da Quarpé, né? Érica, pedi para eles. Um abraço, Érica. Pedi para eles lá até um feedback sobre isso. Mas os feedbacks dos professores, achei até curioso, que numa dessas escolas eu falando com os alunos, mas as professoras ali, isso. E as professoras pediram para que eu falasse com elas, professoras, num dia de módulo sobre educação financeira. Né? Teve uma até que brincou comigo, achei engraçado. Ela falou:
eu preciso rever essa minha questão com a Shopee. Porque são valores pequenos e que você acaba... Vai somando, né? Pode virar uma coisa Verdade, grande. né? E hoje tá tão fácil, porque você compra pelo celular. Exatamente. Aí ali já tem um cadastro do cartão. É assim, né? Uma delícia, né? Exatamente. Tá sem nada pra fazer à noite, vou entrar ali no Shopee. Só que a conta vem. A conta vem, né? Isso Exato, aí, né? exato. E tem algum comentário que as crianças participam, perguntam, tiram dúvidas? Qual que é as dúvidas que eles mais apresentam? Olha, uma dúvida que eu achei bastante curiosa, acaba refletindo na educação financeira, mas foi quando porque sempre que eu começo essa apresentação nas escolas, eu peço para que cada um fale. Me fala o teu nome e o que você gostaria de fazer na vida, né? E teve uma menina lá em Guaranésia que ela falou para mim, eu quero ser DJ, né? Uhum. E aí, assim, eu fiquei impressionado com isso, assim, de forma positiva, e a mensagem que eu passo para todos os jovens é o seguinte: você pode ser o que você quiser, mas você tem que trabalhar para ser o melhor. Sim. Porque do mesmo jeito que você quer ser um DJ, lá na outra escola vai ter alguém também que quer ser um DJ. E aí, quando você estiver no mercado de trabalho, vai estar disputando uma vaga, você e essa outra pessoa. E quem vai se sobressair e eventualmente conseguir um emprego e conseguir shows para fazer, vai ser sempre o melhor. E aí, outra dica que eu dei para eles, né? Vocês, cada um tem um aparelho de celular. E qualquer coisa que você colocar no celular, por exemplo, quais são os melhores DJs do mundo, aparece na tua tela. Na minha época, eu tinha que ir numa biblioteca para pesquisar em livros. Então, vocês têm a tecnologia a favor de vocês. Usem elas para ser o que vocês quiserem. DJ, engenheiro, o que quiserem. Mas procure sempre ser o melhor naquilo. E a mesada hoje é uma melhor forma dos pais educar os filhos financeiramente? Eu entendo que sim, tá? Assim, assim, eu tô fazendo como... Não tem questão do valor, a gente vai falar da mesada. Cada família estipula a sua. Exatamente. Eu acho que é interessante, é claro, eu acho que tem que ter um limite. Eu sou de uma época em que, puxa vida, não tinha, né? Não tinha nada de mesada, era que trabalhar e dar o dinheiro para os pais, mas precisava, né? Mas hoje eu entendo que a mesada é importante para eles entenderem o valor do dinheiro, até para eles entenderem que, olha, recebeu R$500 de mesada, no que você gastou esses R$500? E não adianta, depois de 15 dias, pai, acabou, você vai ter que ficar 15 dias sem ela. Então, até para a pessoa ter um pouco da noção do dinheiro, do valor do dinheiro, de como que você tem que usar e da forma... a forma como você tem que distribuir, digamos assim, esse valor. Eu acho super importante e válido. Hoje, o que as famílias mais pecam nessa questão da educação financeira em casa? Né? A gente vê pessoas, às vezes, têm muita dificuldade nas contas básicas da casa, né? Então, como que elas têm que fazer esse cálculo? Tem que ter um caderninho, tem que anotar tudo. Como que é o básico da educação financeira? Basicão mesmo, né? Perfeito. Porque às vezes as pessoas falam, vou ter que fazer planilha, não, vou ter que fazer isso. Não é necessário, a gente sabe que não é necessário. Não né? A minha recomendação sobre isso, a primeira pergunta que eu faço, né, quando eu vou conversar sobre esse tema de educação financeira seguramente você tem o quanto você ganha, o quanto que entra de dinheiro para você e o quanto sai. Agora, se você tem tudo isso só na cabeça, aí você tem um problema, né? Você tem que ter isso de forma estruturada e não precisa ser numa planilha de Excel, pode ser numa folha sulfite. A minha recomendação, um caderno. Minha recomendação é divida essa folha em 12 colunas para todos os meses do ano, de janeiro a dezembro. Na parte esquerda, coloque de onde vem o dinheiro que você recebe e para onde você gasta ele. E coloque valores, mesmo que sejam valores estimados. Mas pelo menos você vai ter uma visão no mês a mês do que entra e do que sai. Mês do Dia das Mães, Natal, mês de PVA, presente do Dia das Crianças. E uma certeza que você tem fazendo isso é que você vai errar.
Mas você vai errar tendo uma noção De onde que está errando. de onde que está indo. Olha, eu estimei 100, estou gastando 120, mas o problema é você fazer um voo, mais ou menos um voo cego, em que está tudo na sua cabeça. Deus o livre, te acontece alguma coisa, e às vezes acontece. Sim, lógico. A esposa não tem a menor ideia Não sabe, né? dos boletos. Então, você ter isso aqui e compartilhar com a tua esposa. Lembra disso. Essa é uma pergunta bacana que eu vou Compartilhar com a sua fazer agora. esposa. Como que os casais fazem para não ter briga na hora do financeiro? Cada um tem que ter... O que o senhor orienta? Cada um tem que ter sua conta, tem que ter uma conta conjunto da casa, né? Hoje marido e mulher trabalham, como que funciona? Eu sou de uma época em que era conta conjunta, e me parece que hoje tem contas mais individuais. Mas o meu conselho é, coloque num papel, você e o seu companheiro, você e sua companheira, as entradas e as saídas, para que ambos tenham uma foto de como é que está, né, o saldo dos dois, né? Porque, olha, gente, uma coisa que gera problema e até separação de casais isso, lógico. é quando você perde o controle do dinheiro. Quando você quer ter um padrão de vida além daquilo que o seu dinheiro cabe, né? Quando você quer manter aquele churrasco semanal, mas você está fazendo isso, por exemplo, usando um cartão de crédito, né? Então, você ter a sua esposa, né? E você ter o seu esposo como um aliado, como um parceiro, você só vai crescer. A minha esposa tem uma frase que ela sempre falou para mim que eu acho bem interessante, tá? Quando a gente casou, ela me chama de Zezinho. Zezinho, você pode comprar o que você quiser. O que você quiser. Para vender, eu não vendo nada, porque você precisa da minha assinatura. E assim, felizmente ela faz isso e a gente conseguiu algumas coisinhas e assim, eu devo muito a ela. Que bom. Então, a parceria... parceria. Tem que ter. É uma equipe. Tem que ter, exatamente. Né? É uma equipe. Só que você não pode mandar demitir. Não pode, Quer dizer, até pode, né? Mas se você tiver no vermelho, né? Os casamentos se dissolvem. Não, o casamento no financeiro, a gente vê muito sobre isso, né? Ô, Nofre, para finalizar aqui, fala um pouquinho do que você está projetando sobre essa questão financeira. Você vai estar fazendo consultorias, como que o pessoal te encontra. Nós vamos, se Deus quiser, depois pegar outros bate-papos aqui, por exemplo. A gente pode pegar umas dicas do final do ano para quem for usar o 13º, férias, como gastar bem, né? Vamos gastar bem, tem como gastar bem, né? Exatamente. Eu preciso aprender a gastar bem. E aí, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas fala um pouquinho do seu projeto agora, né? Que você, além de estar fazendo esse trabalho voluntário, né? Que está sendo um propósito para você, muito bom. Profissionalmente, você vai continuar também oferecendo seus trabalhos aí como consultor, né? Sim. Como que vai ser? Na verdade, eu saí da Votorantim em dezembro, mas eu continuo, né, atuando em uma fazenda que eles têm lá no Mato Grosso, lá no Pantanal. Então, a cada 2 meses eu passo uma semaninha lá com eles. A minha área sempre é essa área, né, financeira, acompanhamento de resultados, orçamento, fluxo de caixa e tal. Então, eu continuo atuando nessa área. E, em paralelo, estou desenvolvendo aqui esse trabalho voluntário, bem voluntário, para as pessoas físicas, né? Nós, assim, né? O nosso povo, né? E, em paralelo, a minha intenção é, se eu puder também, né? Aí, claro, né? Teria que ser, porque eu estaria tirando um pouquinho desse trabalho de consultoria que eu dou nessa fazenda, mas se eu puder ajudar a conversar com empresas, né, no sentido de consultoria mesmo, de estruturar as empresas, porque essa questão de fluxo de caixa, do que entra e do que sai, ela tem que ser na sua vida pessoal, mas na sua empresa. Você quebra uma empresa se você não avaliar as suas receitas versus o que você tem, né? Se você, puxa, eu quero trocar de carro, vou fazer um investimento, que retorno que esse investimento vai me dar? Então, nessa parte, eu acho que eu poderia ajudar as empresas. Porque a gente vê muitas pessoas, muitos MEIs, por exemplo, né? Eu fico triste assim, às vezes a pessoa sai daquele emprego de muito tempo, vai abrir um negócio e acha que com aquele negócio ela vai bancar a casa dela, mais a empresa e mais agora eu sou dono, né? Então agora eu vou comprar carro novo, casa, né? E depois passa meses, perdeu tudo, né? Exatamente, acaba. Então é tudo planejamento.
Planejamento. Planejamento é tudo. Para você fazer um trabalho voluntário, você tem que fazer um planejamento. Porque os boletos continuam chegando. Sim, mas tem que ter planejamento, a palavra de ordem. ordem. Eu vou deixar no final aqui da entrevista, pessoal, o contato do Onofre, para quem quiser chamar ele para fazer alguma palestra no trabalho, né? Às vezes os funcionários, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e nós vamos voltar aqui. Quem sabe a gente vai criar até um quadro, já estou pensando aqui, ó, de economia, e as pessoas podem mandar as perguntas que nós vamos responder aqui, vamos passar para o Onofre. Pode contar comigo. Onofre, então eu queria te agradecer imensamente a tua presença, foi muito gratificante. Opa. Sucesso aí para você, parabéns. Obrigado. Por estar se doando um pouco aí como voluntário. Ser voluntário é maravilhoso, eu também adoro ser voluntária. Se deixasse, seria voluntária 24 horas, tá? Mas, assim, parabéns por você estar fazendo isso aí, que eu tenho certeza que você está sendo um bem danado, né? E a gente está aqui à disposição para você. Tá bom. Se puder falar uma palavrinha no final. Lógico. O ser voluntário, pessoal, pode ter certeza que ele ajuda muito, ele é muito mais gratificante para quem está fazendo o serviço do que para quem está recebendo. Eu estou adorando fazer esse trabalho. E se eu conseguir sensibilizar uma pessoa que seja desses grupos que eu estou falando nessa questão de educação financeira, eu já vou estar super feliz. E para vocês, é o que a Lucinéia colocou, né? É fazer, né, o trabalho voluntário você consegue fazer em todas as áreas. Seguramente você tem alguma coisa que você é bom e que você pode estar ensinando, pode estar compartilhando, dividindo com alguém. Tá bom, gente? Eu é que agradeço aqui esse espaço e eu quero continuar continuar falando sobre educação financeira aí para quem quiser ouvir. Estamos aqui esperando. Obrigada. Imagina. Um abraço.